Muito bem, meus amores, olha a nossa moral, está aqui o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está aqui, ó, formado em letras pela UNB, também escritor, ingressou na carreira diplomática em 91, serviu na missão do Brasil junto às comunidades europeias em Bruxelas, nas embaixadas da Alemanha, Canadá, Estados Unidos. O Twitter dele para você brigar é Ernesto Araújo, o Instagram é ernesto.araújo. Vamos bater um papo com ele. Claro. Quem tem a primeira pergunta para fazer? Obrigado, viu, ministro, pelo nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. Legal estar aqui com vocês. Eu sei que vocês têm aí um monte de coisas para fazer, mas obrigado, compromisso. Muito obrigado aí pela atenção ao plano. Sami quer iniciar. Samidana. Ministro, seja bem-vindo aqui ao programa. Começar com uma pergunta fácil. Falar de China. Para você, a China é uma ditadura ou uma democracia? Se fosse binária a escolha, você considera mais ditadura ou mais democracia? O mundo não é binário, né? É claro que nós temos um modelo bastante diferente da China, né? Assim como o restante do Ocidente. Então, o que existe é uma certa maneira de organizar a sociedade nossa que a gente quer aperfeiçoar, né? Com liberdade, com democracia e, enfim, nossa relação com a China não depende qual é o modelo de sociedade da China. Claro que a gente, né, vê o que acontece no mundo e está sempre atento à necessidade de que a conveniência, aquilo que a gente quer, que o mundo caminhe para mais liberdade, mais democracia, né? Mas, enfim, assim como no passado, acho que havia um pouco a expectativa de que, com a abertura econômica, a China fosse ficar mais democrática, né? E isso não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, hoje, às vezes, parece que existe digamos, a ideia de que quanto mais se relaciona com a China, o Ocidente ficaria menos democrático. Então, também não é o que a gente quer, né? Esse respeito mútuo é o que existe e é isso. É isso aí. Porque eles falam, né? País é amigo. País não é amigo, né? País tem interesse, né? São os interesses que cada região, cada país tem no mundo, né? Assim, também eu acho que existe amizade, existe convergência de sentimentos também nas relações internacionais. Essa ideia, aliás, é interessante, porque é algo que é muito presente, que não existe amizade entre os países, só existe interesse. Isso é uma ideia, se não me engano, surgiu por parte de algum primeiro-ministro da Inglaterra no século XIX, né? E isso levou a um certo sistema internacional que deu em 2 guerras mundiais e né, não foi, assim, acho que um sistema muito bem sucedido nesse sentido. Então, eu não sou contra trabalhar com a ideia de que exista amizade entre os países, que existam certas afinidades que você tem com alguns, que você não tem com outros, porque senão você fica no mínimo denominador comum, né? Cada país é simplesmente uma unidade econômica, sem personalidade, e que é gerenciada como se fosse uma loja que vende para um, vende para outro. Eu acho que o país não é uma loja, né? Um país é um povo, é uma nação. Sim, mas, ô ministro, a gente tem que ver nesse momento, por exemplo, no momento da pandemia, a gente vê isso aí, né? Porque tem um papo que o cara fala, não, isso é para o bem da humanidade, como se a humanidade, nós estamos pensando na humanidade. Mas a gente vê na vacina, o Canadá tem 5 populações de vacina que eles foram lá e compraram. Então, quer dizer, quando você ouve esse papinho, isso é o bem da humanidade, porque a humanidade é maravilhosa. Humanidade de quem? Qual humanidade que a gente está falando? Eu acho que é isso que a gente tem que ver nesse momento, que a gente ouve muito esse papo. Não, o bem comum, o bem do povo, o bem do mundo, o bem da humanidade. Mas que humanidade é essa? Né? Aí na vacina a gente vê que a humanidade é... Não, você tem razão. Você tem razão. Tem uma coisa, eu acho que a humanidade existe como um conjunto de povos, um conjunto de nações, né? Também, eu acho que é um certo erro pensar assim como se fosse uma coisa abstrata, né? Cada pessoa, cada ser humano faz parte de uma determinada comunidade nacional, regional, etc. E ignorar isso é um problema, porque as pessoas interagem e têm a sua cultura, a sua maneira de ser no mundo a partir, em grande parte, de uma identidade nacional, de uma identidade de povo, e às vezes isso é negado, né? Como se você só tivesse o indivíduo aqui e a humanidade aqui, né? E você tem aqui no meio aquele espaço onde a pessoa realmente interage. Então, a gente parte também desse princípio, que nação não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? E você tem razão, na pandemia, nos momentos de crise,
a tendência, claro, cada grupo, né, se torna mais coeso, ou deveria se tornar. Né? Então, você tem uma nação, um povo, não, primeiro a nossa situação. Mas, e eu acho que existe muita hipocrisia também, muito discurso de solidariedade e de, tudo tem que ser multilateral, tudo tem que ser supranacional, e, no fundo, o que tem por baixo disso é, sim, a defesa de interesses locais, de interesses de um determinado país. Então, acho que o importante é não negar que existam esses interesses, mas também não esconder esses interesses por trás de um discurso, né, multilateralista e tal, bacaninha, que, no fundo, não é aplicado. Ministro, eu percebo nas suas palavras talvez um tom mais conciliador. Você talvez transparece que percebeu que o tabuleiro geopolítico mundial é sempre fluido, é muito dinâmico, nunca se sabe o dia da manhã. E isso, em comparação com talvez a postura que você entrou na chancelaria, você talvez era um cara mais dogmático e mais, enfim, tinha suas ideias ali mais ferrenhas ali postas para as pessoas. O que essa experiência, desde que você entrou, a experiência de fato aí, diante da realidade, te ensinou de como essas relações têm que se dar e teve algum arrependimento nesse período? Olha, eu tenho uma linha que eu procuro manter, que é a linha do presidente na política externa, e eu acho que a gente nunca se desviou dessa linha, que é fundamentalmente uma política externa que ajude na transformação do Brasil, que ajude a vencer um sistema aí de corrupção, um sistema atrasado, um sistema de estatismo, né, na economia, mas também um sistema de uma certa falta de personalidade, voltando ao que a gente falou antes, né, de conceber o Brasil como se fosse um país genérico, né? Às vezes eu falo isso também, como se a gente, né, pegasse um genérico da prateleira. O que é uma política externa? O que é um país? Não, a gente é o Brasil. O Brasil é diferente de qualquer outro país do mundo, tem a sua personalidade, a gente procura projetar isso. Então, agora o tabuleiro muda, claro, mas o nosso jogo é o mesmo, as nossas peças são as mesmas, nessa linha da transformação. Isso a gente sempre procurou fazer, uma política externa que não seja indiferente ao momento nacional, que não seja uma coisa simplesmente para cumprir tabela. Olha, tem que fazer um discurso lá na ONU, então faz aí aquilo que a gente sempre fala de solidariedade, fala de multilateralismo e pronto. Não, vamos tentar fazer algo que tenha a ver com o Brasil, que tenha a ver com o momento que a gente está vivendo, com o momento que a gente quer viver, né? Então, nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Eu acho que não há essa questão de dogmatismo versus pragmatismo, não é muito aplicável, isso se fala muito, né? Mas eu acho que toda ação humana ela tem que partir de uma determinada ideia, de uma determinada concepção de mundo e um determinado objetivo. E o pragmatismo está em, digamos, adaptar a sua ação à consecução desse objetivo. Mas a ideia de que o objetivo é ser pragmático, isso não faz sentido do ponto de vista lógico, porque é como se dizer que o seu objetivo é o seu meio de ação, né? O objetivo do martelo não é um martelo, o objetivo do martelo é fazer uma determinada, cumprir uma determinada função, né? Pregar um prego, ou o que seja. Então, eu acho que é isso o problema, é essa falsa dicotomia, como se fosse dogmático versus pragmático. O que há né, certos conceitos e certas maneiras de atuar, tentando implementar esses conceitos e se movendo ali de acordo com as realidades do momento. Queria fazer uma pergunta para o ministro aqui, Emílio, por favor, professor Olavo? Sim, queria falar para o senhor, ministro, como é que o senhor está, se está tudo bem? Queria perguntar o seguinte, queria fazer uma pergunta, qual é a responsabilidade da China nessa pandemia? E outra coisa, porque a mídia inteira culpa o Bolsonaro como genocida, porque ele é culpado de tudo que acontece. Aliás, caiu o café, a gente vai culpar ele daqui a pouco. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e também saber se o Biden lá dos Estados Unidos também já virou genocida, porque o Trump era antes, porra. Quando ele vai virar genocida dessa porra? Pois é, professor, bom te falar, bom te ver aqui, você está muito bem. E, olha, enfim, não, essa coisa de genocídio, isso é, evidentemente, parte desse grande problema hoje, que eu também já procurei falar a respeito. As palavras viraram uma pedra que você joga numa vidraça, né? As palavras não são mais
um instrumento, né, para construir um determinado pensamento e para discutir ideias diferentes. Então, genocida, pá, atira na vidraça, né? Negacionista, pá, outra terra. Né? Isso não é pensamento humano, isso é uma coisa que o senhor me ensinou, professor Lava. Né? A linguagem existe para construir o pensamento e não para essa luta de atirar pedra um no outro. Então, isso acho que está claro aqui para os brasileiros, né, que estão vivendo essa realidade, que o que existe é uma realidade aqui e uma narrativa ali. E essa narrativa não é uma narrativa de Proust, nem de Machado de Assis, é uma narrativa assim, né, bastante primária, né? A partir desses preconceitos, dessas meia dúzia de palavras. Olha, tem que falar do presidente Bolsonaro, então tem que botar genocida em algum lugar, tem que botar negacionista no outro, né? Assim como em outros países tem coisas semelhantes. E nos Estados Unidos, não, realmente existia no tempo do presidente Trump, existia talvez uma coisa semelhante de um ataque sistemático com base em alguns conceitos. Hoje não existe, evidentemente, porque a imprensa americana tem outra atitude hoje, né? Então, isso mostra claramente, se você abstrai de quem é o presidente, você olha o noticiário um dia, o noticiário uma semana depois, você vê que existia um viés muito óbvio na imprensa americana. Claro, não tem nada contra o que está fazendo o presidente Joe Biden, né? Mas acho que mostra o fato que existe aqui no Brasil, né? A imprensa não parece interessada em informar, parece interessada em direcionar e fazer isso. Então, professor, você tinha falado da responsabilidade da China, porque ninguém culpa a China, a culpa é do Bolsonaro. Não, então... não, assim, não é responsabilidade da China como país, quer dizer, o vírus surgiu na China, o que tudo indica, né? E sempre falei, é preciso que seja investigado. Teve uma missão lá da OMS para investigar, não para colocar a culpa, mas para entender, né, o surgimento do vírus, para que, se for possível, isso não volte a ocorrer, para entender, né, como é que se deu o contágio inicial, enfim, toda uma série de fatos que precisam ser entendidos para entender a pandemia e o comportamento do vírus. Né? Como é bonito um diplomata, ele né? fala... Um diplomata um diplomata é um diplomata. Difícil ser um diplomata. Aprendeu tomando porrada. Tem que ter um bom terno, uma boa eloquência. Aprendeu tomando porrada. A diplomacia é uma coisa, é uma arte. Isso é sedutor. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a diplomacia. Você citou o Biden, né? Isso tem que ter no teu trabalho. Como é que está a relação com os Estados Unidos? Porque o governo demorou para assumir, né, a posse lá do Biden. Tem agora também, o Sami me deu uma aula aqui, né, que é ESG, né, que as empresas estão investindo em sustentabilidade, que é um discurso de novo do Joe Biden. E no Brasil e fora, a gente é queimado pra cacete, né? Todo mundo mete muito pau, inclusive no Bolsonaro. Então, primeiro, como está a relação com os Estados Unidos e qual que você acha que é a importância desse discurso da sustentabilidade para o Brasil? Boa pergunta. Ótimo. A relação está muito boa e vai ficar muito boa, tenho certeza. Ontem eu tive a primeira conversa com o secretário de Estado, né, que é o ministro do Exterior americano. Anthony Blinken. Existiu foi o Anthony Blinken. Falamos longamente aí, falamos de meio ambiente, inclusive, de sustentabilidade, de clima, falamos de relação econômica, falamos de promoção da democracia aqui na região, desafio da Venezuela, que é basicamente a agenda que nós tínhamos já anteriormente. O que existe? Uma leitura, ou existia uma leitura sobre o Brasil totalmente distorcida, né? Então, aqui, voltou a falar de narrativa, né? Então, o Brasil, assim, acho que é um romance, né, direitinho e tal, espero que com um final feliz, né? E é vendido como se fosse um filme de terror, né? Então, é como se fosse a capa, né? Lá dentro está um romance, tá? Que tem amor, que tem tal, pá. E... agora botaram uma capa que é a capa de um livro de terror. E muita gente só vê a capa, né? E esse livro, Brasil, foi vendido nos Estados Unidos, né, como se a capa tivesse, né, queimando a Amazônia, matando índio, matando população indígena, né, desrespeitando direitos humanos, minorias, né? E aí você vai abrir, então é o seguinte, eu acho que muitas pessoas nos Estados Unidos estavam vendo só a capa, você vê aquela capa, né? Realmente não... Nossa, que horror, né? Não pode ser, não quero ler esse livro, não, relacionar. Agora, abre aí o livro para ver o que tem lá dentro. Né?
tem um país que, né, com um esforço enorme de construir uma verdadeira democracia, com uma democracia vibrante, né, com um esforço gigantesco na parte de direitos humanos, inclusive, e de defender direitos humanos clássicos, como liberdade de expressão, se quiser, pode falar mais disso, enfim. Populações indígenas, defender essas populações, né, direitos, um esforço muito grande de diminuir, se possível, acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, a contribuição ao Acordo do Clima. Né? Então, isso é a história. E as pessoas, acho que nos Estados Unidos, assim como em outros países, a gente espera que aconteça também. Estão começando a ler essa verdadeira história. Falam, peraí, é diferente do que estava na capa. Né? Essa capa que foi criada aí por outros interesses. Infelizmente, né, eu acho que essa capa é desenhada aqui no Brasil por grupos que têm interesse em uma má relação entre o Brasil e os Estados Unidos, uma má relação entre o Brasil e a Europa, né? Tem interesse que o nosso governo não dê certo, que o governo não abra a economia, que não lute pela democracia na América do Sul, e etc. Então, a relação, tenho certeza, vai ser muito boa nessa perspectiva. Enfim, os Estados Unidos têm uma responsabilidade mundial muito clara de ser realmente um esteio da liberdade, da democracia. Nós queremos estar juntos nisso, nesses valores básicos aí. Fazer uma pergunta aqui para o nosso ministro aí. O senhor, como o ministro das Relações Exteriores, já lidou com vários líderes, queria saber uma pergunta franca e justa. Como que o senhor lidaria com a líder parecida com a Carol Conká? Olha, certo. Olha, eu não acompanho muito a carreira da Carol, nem o pensamento dela. Mas, pelo que eu sei... É comunista, porra. Apesar da Kamala? Olha... Kamala... entendi. Olha, eu acho que realmente existe o problema do politicamente correto, né? Eu acho que nenhum país pode funcionar na base do politicamente correto. Também é uma narrativa, é uma coisa que desune os países. Né? Eu acho que muita coisa é utilizada para desunir, para criar divisão entre raça, entre classe, entre o que quer que seja. Né? Isso o Brasil tem em comum com os Estados Unidos, são países construídos a partir de componentes éticos totalmente diferentes, mas que, aquele e pluribus unum, né, que é o lema dos Estados Unidos, né, a partir de muitos, né, e muita gente quer fazer o contrário, né, a partir de criar uma sociedade dividida, que briga consigo mesmo. Então, eu acho que tudo que leva a essa coisa do ódio, essa coisa da divisão entre, por raça, por orientação sexual, pelo que quer que seja, isso é ruim para cada país, é ruim para as relações internacionais. Isso mesmo. Falando nisso, deixa eu perguntar, voltando lá a Amazônia e tal. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil, é o negócio da Amazônia. Ela que queimou o filme, mais queimado que o Nick Lauda, que os caras acham que tá botando fogo, as tartarugas mortas. Isso aí. Não, mas não é, cara. É a visão que os caras têm. É a visão que o cara tem do Brasil. O Brasil nunca teve uma visão muito bonita, né? E lá tem o negócio das mulheres, que a mulher quer casar para ter o visto e tal. A gente não tem uma visão muito bonita, então. E a gente sabe que aqui no Brasil não é bem, as coisas não são bem assim. Exato. Né? A gente sabe, mas essa imagem é queimada. Agora me parece que tem uma campanha, eu não sei o que é direito do cara dos hectares, eu vi alguma coisa na televisão, do cara doar uma grana que ele pode doar para a Amazônia, para cuidar que tá rolando isso aí? Que eu vi na televisão passou muito, vocês estão sabendo? Vocês estão sabendo disso aí ou não? Eu vi alguma coisa sobre, tem isso aí? Estou falando dessa coisa dos parques, adote um parque. Isso, né? É isso aí. O que é isso aí? Isso acho que é uma ideia basicamente do Ricardo Salles, que fazendo uma gestão, acho fantástica no meio ambiente, contra desafios assim, acho que semelhantes aos que a gente enfrenta aqui no Itamaraty, e que eu admiro muito. É a ideia de você pegar uma empresa e falar, olha, você quer ajudar no meio ambiente e tal, então, em vez de ficar dando dinheiro para uma determinada ONG que vai vir aqui só para fazer declaração no jornal, dizendo que o governo queima a Amazônia, não. Você adota um parque, um determinado parque nacional, uma área lá, e coloca dinheiro para a preservação desse parque, para, de repente, criar turismo ecológico,
né, e assim por diante. Isso é um modelo que acho que tem tudo a ver com o que a gente quer fazer, quer dizer, trabalhar com o setor privado, investimento na Amazônia, tanto nesse modelo aí de digamos, adote PAC, preservação direta, quanto algo fundamental também, que é empresas privadas e entidades financeiras financiarem investimento na Amazônia, investimento limpo, investimento em atividades econômicas que não firam meio ambiente e que vão criar emprego para as pessoas da Amazônia. Né? Porque o que acontece? Só se pensa realmente na árvore, não se pensa nas pessoas, né? Grosso modo. A gente tem que pensar nos dois, né? Porque enquanto você tiver 20 milhões de pessoas pobres na Amazônia, o incentivo para participar de desmatamento ilegal, mineração ilegal é gigantesco. Né? Então, a ideia é essa, é ter soluções inteligentes. Porque o que é que tem feito até esse passado recente agora, não estava dando certo. Tá? Você falou bem, o Brasil sempre teve esses problemas. Né? Então, agora nós estamos com esse tipo de solução criativa, além das operações, realmente, de ir lá, identificar onde tem desmatamento ilegal, tentar prender, tentar confiscar madeira ilegal. É legal que... É legal ministro, essa questão de tentar, né, mostrar que o Brasil, talvez a capa não seja tão feia. Mas, nesse sentido, o Brasil foi um dos últimos países a reconhecer a vitória do Biden. Chegou o Alan dos Santos, falou, sabemos que eu tenho uma verdade assustadora disso. Você acha que a gente demorou demais? Foi um dos últimos. E também eu queria a sua opinião sobre o que você achou da invasão do Capitólio. Você achou válida ou não? Ótimo. Bom, em relação ao reconhecimento, quer dizer, a gente usa essa palavra reconhecimento, mas... Parabenizar, né? Parabenizar. Isso, né? Não, enfim, foi uma eleição que gerou toda uma série de contestações e a gente queria realmente que esperar o momento em que fosse, digamos, sacralizado isso dentro do sistema constitucional americano. Né? O nosso ponto é de que a CNN, ou quem quer que seja, não é o Tribunal Eleitoral que determina quem é o vencedor. Né? Então, no dia que a CNN falou Biden ganhou, muitos países saíram lá, que bom, tal, parabenizando. Mas falou, não, cadê o processo eleitoral? Não acabou. Normalmente, o que acontece em outras eleições? O perdedor, ali no primeiro, segundo dia, fala, realmente perdi, parabéns ao vencedor, e aí todo mundo parabeniza, quer dizer, ainda não terminou o processo constitucional, que sempre termina em janeiro, mas já está pacificado, desse ano não estava, né? Então, nós não queríamos também parecer que nós estamos tomando partido dentro de um sistema que tinha ações na justiça, etc. Então, quer dizer, outros países tiveram as opções que tiveram. Nós quisemos esperar realmente o dia 6 de janeiro, quando os votos são recebidos e certificados pelo Congresso, né, os votos do Colégio Eleitoral. Então, nesse sentido, é isso. E, bom, invasão do Capitólio, claro, uma coisa horrível, um momento realmente dramático, traumático para os Estados Unidos. O Capitólio é um símbolo, claro, de democracia, democracia talvez a mais antiga contínua do mundo, tem, nesse mesmo sistema político, os Estados Unidos têm 230 anos ou mais, 230 e poucos, então é um símbolo, é um símbolo para todo mundo também. Agora, o que nos pareceu que não deveria ter lugar a partir da invasão e da narrativa que se criava em função da invasão era uma demonização do povo na rua, né? Como se, claro, que ninguém aprova nenhum tipo de violência, nós não aprovamos nenhum tipo de violência, invasão de prédio público, muito menos no Congresso, mas o que havia um pouco uma contaminação, de assim, não, o problema é o povo, tal, assim, sendo incitado, e aí é um pouco mais complicado, porque para o processo político brasileiro, essa participação popular, o povo na rua, desde 2013, certamente desde 2015, é absolutamente fundamental para a mudança positiva que nós estamos vivendo, foi fundamental para a reforma da Previdência, por exemplo, é fundamental para o exercício da democracia e, assim, povo, você não tem direito de reclamar das instituições, você não tem direito de criticar as instituições, que é um pouco a narrativa que surgiu a partir ali do Capitólio. Isso nos parece muito negativo. Então, o que a gente queria é não fazer essa equação. Povo na rua é perigoso, o povo na rua vai invadir, vai ser violento, e não é verdade. Né? Não é necessariamente verdade. Não se pode deslegitimar o povo numa democracia. Né?
E além disso, claro, alguns outros aspectos ali né, se a evasão teve realmente alguns elementos de infiltração, parece que teve, claro que não foi só isso, né? Então, eu pessoalmente nunca falei que tinha sido organizada por elementos infiltrados, mas acho que faz alguma diferença se saber se havia infiltração de pessoas que queriam justamente que os partidários do Trump fossem considerados aguaceiros, esse tipo de coisa. Enfim, isso já passado, não volta. Sobretudo é isso, né? E também a liberdade de expressão, das pessoas poderem, né, seja na rua, seja nas redes, seja onde for, se expressar sem essa demonização, sem dizer, não, você não pode porque você, né, você é fascista. Não, por que é fascista? Não, porque estou dizendo que é. E acabou. Porque é a única maneira que você tem... nós, povo, né? Nós aqui. Afegão, não o ministro. O ministro manda. Ministro, Bolsonaro... A única maneira que a gente tem de demonstrar alguma coisa é na eleição e sair na rua, manifestação. Não é? O povo não é bobo. Só isso. Forma de protesto. Não, é a única maneira que nós, normais, temos. Claro. Eles não, figurão, senta no clube do charuto. Vai lá, clube do charuto, Brasília. Eles mandam, é a única... Pode fazer, lógico. Posso fazer? Claro. Em espanhol. Em espanhol agora. Mais uma pergunta em espanhol, vai. Quero ver. Eu vamos no espanhol. Não hablo. Mas eu tenho, por acaso, uma história curiosa com o ministro. Na época que eu ainda estava montadíssimo no cavalo. Você pulou do cavalo. Montadíssimo na época. Foi no dia 30 de outubro de 2018. Foi a última vez que eu vi Jair Bolsonaro na minha vida. Olha lá, vai chorar, hein? Foi a música triste. Chora, Fiuk. Mas foi a primeira reunião de composição ministerial. Eu lembro que a cúpula da campanha estava reunida. O nome franco favorito para a chancelaria na época era Luiz Fernando Serra, que era embaixador da Dilma Rousseff em Seul, na Coreia do Sul. E o nome do atual ministro nem estava sendo ventilado. Por acaso, eu me deparei com um baita artigo que o ministro escreveu, chamado Trump e o Ocidente, num caderno de relações exteriores do Itamaraty. E eu encampei ali dentro o seu nome com muita contundência. Ele que te indicou. Inclusive, agradece aí agora. Tem a notinha no antagonista, o imitador do chanceler. Está para a posteridade, foi o que aconteceu. É verdade. E eu queria só, a partir disso, você agradecesse você como bom estudioso da política americana, ministro. Você como bom estudioso da política americana, ministro. Você acha que essa derrota do Trump, primeiro, ao que você atribui a derrota nas urnas do Trump? E segundo, você acha que a derrota dele pode ser um mau presságio para o movimento nacional populista mundial, que inclusive incorpora o nosso presidente aqui? Bolsopetismo. Certo. Olha, em primeiro lugar, obrigado pela... Eu sei que você teve aquela atenção do ativo. A gente chegou a falar por telefone naquela época, depois, uma ocasião, alguns dias depois, né? E te agradeço muito essa atenção. Realmente, justamente porque me impressionou muito esse caráter transformador das ideias, da proposta do presidente Donald Trump, né? E eu acho que essa proposta ela permanece como uma coisa importante na corrente política americana e mundial, né? Que você pode, né, dar diferentes adjetivos aqui, a gente correria o risco, né, de voltar a essa coisa da adjetivação, mas que tem vários componentes que acho que continuam sendo importantes para o Brasil, talvez importantes para outros países, né? Antes de mais nada, essa ideia de que uma nação é uma unidade, faz um sentido junto, né? Eu falo muito hoje que você tem dois tipos de democracia. Você tem as democracias nacionais e as democracias pós-nacionais. As democracias nacionais, acho que Estados Unidos, Brasil, Índia, algumas outras, onde realmente a sociedade ela é constituída como uma unidade de sentimentos, uma unidade em que as pessoas... E no Brasil acho que é isso, por mais que as pessoas, né, queiram lacrar umas contra as outras, a gente se sente parte de uma unidade que é diferente do resto do mundo, né? E você tem as democracias pós-nacionais, onde essa coisa do sentimento já não é o cimento da sociedade, onde é mais uma questão abstrata da lei, e de, olha, todo mundo está aqui dentro do mesmo arcabouço legal, vivendo numa sociedade. Acho que as duas são válidas, né? Mas é importante que não se pense que só deve existir essa sociedade democrática pós-nacional, que basicamente é o modelo europeu hoje, né? E que a sociedade democrática nacional
é uma coisa ruim, é uma coisa, né? Mas volta, essa coisa, acusação de fascismo e tal, né? Eu acho muito importante aquela coisa famosa, não jogar fora o bebê com a água do banho, né? Então, se os fascismos apelavam para o nacionalismo, não quer dizer que o nacionalismo, o sentimento nacional, seja ruim. Isso, quer dizer, o bebê é o sentimento nacional, né? Então joga fora a água do fascismo, óbvio, né? Mas não vamos jogar junto essa essência. Então, eu acho que Trump ele representa muito essa afirmação de que você pode ter uma sociedade democrática, economicamente eficiente, mas que seja uma nação, que seja um povo que se sente povo e não simplesmente cidadão do mundo, estamos todos mundo aqui, né? Você viu no Canadá, né? Como você falou, existe uma discussão no próprio Canadá se o Canadá é uma nação ou uma noção, né? Então, muita gente diz, criticando ou elogiando, que o Canadá é uma noção, simplesmente. São pessoas que vivem juntas, respeitam as mesmas leis, né? Trabalham juntas, estudam, mas não é uma nação no sentido dessa coisa mais profunda, mais, né? Mais anímica, de, olha só, país, bandeira, nação, que eu acho que é um sentimento. Eu, pessoalmente, me identifico, né? Mais com isso. Eu acho que o Brasil deve ser uma democracia nacional. Então, e eu acho que muitos países que, né, estavam um pouco nessa órbita da democracia pós-nacional, alguns países da Europa do Leste, por exemplo, mas mesmo muitos países na Europa Ocidental, essa discussão se reacendeu. E é uma discussão válida. Aqui, de novo, eu acho que a gente não pode cair nessa coisa de demonizar o nacionalismo, demonizar, né, quem pensa que continua fazendo sentido você viver dentro de fronteiras. O fato de você querer viver num país com fronteira não quer dizer que você odeie os seus vizinhos do lado de lá da fronteira. Quer dizer que, olha, você tem uma casa, eu estou aqui na minha casa. E eu também gosto muito do conceito da nação como uma família estendida, né? Então, na vida familiar, é óbvio que a família tem uma determinada dinâmica que você não tem com o resto da sociedade, né? Então, também uma nação tem uma dinâmica dentro dela que você não tem com o resto da sociedade. Então, essa coisa de sociedade global, não existe fronteira, não existe nada, não existe povo, não existe nação, só existe uma coleção de indivíduos. Não é assim que eu acho que possa avançar no dia a dia. Na pandemia a gente vê que isso aí é cidadão do mundo. O quê? É só o Samidana. Cidadão quem? Cidadão do mundo. Ministro, quero agradecer aí você ter dado essa colher de chá. Eu sei que você está cheio de sorte, a gente também enche muito o saco aí para participar. Eu sei que você teria várias, mas ele tem muito mais o que fazer. O Brasil já está queimado. E tem que o trampo dele nessa Araújo é justamente resolver treta. O filho do Bolsonaro falou o Marinho ficou torcendo aqui pro Trump, ficou não sei o quê, ficou assim, agora ele tem que limpar a barra, tal. Vai tomar vacina, mais queimado que o Léo Dias. Ministro, obrigado, viu, ministro, pelo papo aqui com o Pânico. Foi bacana aqui, a gente ter trocado uma ideia aqui. Obrigado e apareça quando quiser. Tá bom? Valeu. Ministro Ernesto Araújo, diretamente de Brasília, é o nosso convidado de hoje. Vocês gostaram? Sim, só uma informação sobre a entrevista. Foram 2.384 NES que o ministro falou. E você acha legal isso? 2.300 o quê? Né? 2.000? Olha lá, foram 2.384. Já tá criticando o ministro. O ministro tá aí ainda tomando uma água com limão. Vitamina e gratidão. Esse aqui foram os faz a dieta do Baracá. Você tá bem gordão, hein, gordão? Tá falando que coisa? Fez as suas perguntas? Eu tô anotando, o quê? Tá bem critiquinho. Não, Depois que você emagreceu, você virou... Não, gente, posso falar? Eu contei os NES do ministro. Diplomacia,